Mais um Café com Guerra e hoje nós estamos com um cara que ele é incrível. Um cara que eu tenho um carinho enorme. Ele não é serra-talhadense, mas igual a minha pessoa, veio um dia por aqui beber água de Serra Talhada e por aqui ficou. A esposa dele é uma pessoa muito querida, a família, na verdade, dele são pessoas muito queridas. A concunhada dele já veio, o concunhado já veio, a cunhada, ou seja, a família toda. E hoje nós estamos com o doutor Vladimir. Vamos falar um pouco sobre as doenças do globo ocular, sobre catarata, plástica, pessoas que fazem aí tatuagem nos olhos. Vamos conversar com o Vladimir. Vlad, muito obrigado, meu amigo, por você vir. Nada, que é isso, rapaz. Um prazer estar aqui contigo. Uma pessoa também muito querida e que tive a oportunidade de conhecer aqui, né, de Serra Talhada. E como você falou, já sou daqui, né, já estou ambientado com o Pajeú, né, e é muito bom estar aqui, né, usufruindo aí das belezas do sertão e tentando melhorar também a vida do povo, né. Muito tentando não, melhorando. Vlad, eu já moro aqui há 11 anos, tu já está há mais tempo do que eu. Já estou quase isso, chegamos quase juntos aqui. Foi, né? Eu estou há 12 anos aqui, 12 anos, 12 ou 13 anos, me falha a memória, mas 12 anos, com certeza. Vlad, medicina, de onde começou para ti fazer o curso de medicina? Por que medicina e não engenharia, por exemplo? Rapaz, tu já se imaginava quando era criança? Não. A minha mãe é médica, né? Meu pai é engenheiro, né? Que coincidência, eu nem sabia. Pois é, mas não tinha essa visão logo quando era criança, não, né? Quando a gente é criança, a gente tem sempre aquela visão de profissões muito mais para criança interessante, astronauta, né? Então até veterinário, né? Aquela coisa mais da criança, do universo infantil mesmo. Mas lá pelo segundo grau, enfim, eu tive mais interesse nas matérias que falavam do corpo humano e tudo mais. E aí foi despertando o interesse e eu realmente tive essa intenção de fazer por essa afinidade mesmo em relação às matérias que a gente via na escola, né? E aí depois fiz o meu curso de medicina, fiz lá em João Pessoa, na Federal da Paraíba, e acho que eu curti todas as etapas do curso, né? Então eu não tive aquele problema de ter uma certa dificuldade em relação ao que realmente eu gostaria, porque eu fui curtindo cada etapa do curso, pensei em fazer várias coisas durante o curso, mas assim, com o passar do tempo, chegando perto lá do final, a gente começou a ter contato com as doenças oculares, a oftalmologia. Isso realmente me encantou, até que depois eu fiz monitoria de oftalmologia, fui estagiário, durante a faculdade ainda, e culminou com, depois do término do curso, a gente fazer a residência em oftalmologia, né? Muito bom. Ô Vlad, é verdade que a catarata é uma das principais doenças que pode causar cegueira? Sim, é uma das principais causas de cegueira hoje em dia, né? A gente divide muito em causas que podem ser curadas e causas que não podem ser curadas se o paciente já tiver uma baixa visual severa. A gente chama de reversível e irreversível, por exemplo, né? Então a catarata é uma causa de baixa visão e é reversível. A gente pode reverter aquela baixa visual, né? Por exemplo, glaucoma, quando o paciente perde a visão, você tem uma baixa visual irreversível. Então a catarata tem essa vantagem, né? Você pode curar o paciente, mesmo o paciente tendo uma baixa visual assim muito grande, né? Intensa, né? Então, dentre as várias causas de baixa visual, a catarata talvez hoje seja a causa mais frequente do ponto de vista de ser uma baixa visual reversível, que a gente pode curar realmente o paciente, devolver a visão ao paciente. E o que causa a catarata? É muito comum a gente visualizar, ouvir de pessoas idosas, não é, que estão passando pelo processo da catarata. É uma doença de idoso, todos os idosos vão ter? Existe algum fator genético, algum fator ambiental que possa predispor a uma catarata? É o que a gente escuta muito no consultório também, e eu costumo brincar assim com o paciente, tomara Deus que eu tenha catarata, né? Porque aí o paciente, não, doutor, que é isso?
Sério? Diga isso, eu digo, não, tomara a Deus que eu tenho catarata. Porque se eu não tiver catarata, é porque eu vou morrer cedo. Olha aí. Né? Tá vendo? Então, quem quiser viver muito, consequentemente, na grande maioria das vezes, vai apresentar uma catarata. Né? Então, assim, é fato. Por quê? Porque a grande parte das cataratas são de causa senil. O que é senil? Senil é da idade. Né? Então, a gente tem catarata por causa do envelhecimento. Né? Assim como tem cabelo branco, como tem envelhecimento da pele, né? A gente tem envelhecimento do olho. Então, o envelhecimento do olho proporciona algumas alterações, dentre elas, a catarata está incluída nisso aí. Entendi. E para quem está nos assistindo, sobretudo para aquela pessoa que não tem tanto acesso a informações, a médicos, o que a catarata causa? Por exemplo, olha, se você estiver sentindo isso e tal, pode ser catarata, e vai lá no consultório do Dr. Vladimir. Como é? Sim. O principal sintoma que o paciente pode apresentar, né, é a baixa visual, a distorção na visão. Né? Então, às vezes o paciente associa com algum outro sintoma, uma coceira, um lacrimejamento, uma fotofobia. Em alguns momentos pode, por exemplo, a fotofobia, uma distorção visual pode ter alguma relação com a catarata. Mas o principal sintoma, realmente, é a baixa de visão. Ou a distorção visual. Em alguns momentos ele vê distorcido, em alguns momentos do dia. Né? É muito comum, por exemplo, naquela catarata inicial, o paciente sentir dificuldades no fim da tarde, no começo da noite, naquele ambiente já que não tem muita iluminação. Né? Ou então naqueles ambientes de troca realmente de luz para uma penumbra, para um ambiente noturno. Então, e que isso vai exacerbando, vai aumentando com o passar do tempo. Porque a catarata ela é também uma doença que evolui. Né? Então, o paciente vai ficar assim, doutor, vai ficar estável. Olha, eu não tenho como adivinhar, mas é muito provável que essa catarata vai evoluir, vai piorar. Então, aqueles sintomas que eram inicialmente dificuldadezinha quando está caindo à tarde, começando à noite. Então, com o passar do tempo, esses sintomas eles vão evoluindo e o paciente vai ficando com dificuldade de enxergar mesmo, né? Na quantidade de visão, vamos dizer assim. Como é que funciona a cirurgia? Tu faz essa cirurgia aqui e encerra, né? Faço sim. Já fez quantas cirurgias? Umas 4 mil? Perdi a conta. Não, mais de 10 mil, com certeza. Mais de 10 mil. Contando com a residência, enfim, na época de residência a gente fazia muito projeto, né, cirúrgico, né? Início da vida profissional mesmo, a gente fazia muito projeto, e aí no projeto a gente fazia mais cirurgias, né, projeto do SUS e tudo mais. Então, com certeza, já passou de 10 mil cirurgias. Mas, no dia a dia, a gente está sempre de rotina, né, fazendo essas cirurgias. E como você já adiantou aí, a catarata, qual é o tratamento da catarata? Pois é, rapaz, eu adiantei, eu queimei a largada. Queimou. Qual é o tratamento da catarata? O tratamento da catarata você já pode dizer, cirúrgico. Cirúrgico. Né? Então, tratamento... doutor, vamos usar um colírio, vamos usar um óculos, vamos usar alguma coisa, um remedinho, um comprimido, uma vitamina. Pomada negra resolve? Pomada negra, dizem na rádio, se você ligar a rádio, resolve isso e outras, muitas coisas. Né? Não desmerecendo claro, uma brincadeira, as medicações naturais, enfim, claro, né? Por favor. E na crença do pessoal nisso aí. Mas é fato que não resolve. Por quê? Porque tem inúmeros estudos dizendo que determinados remédios, determinadas medicações, mas o meu caso melhorou. Pode ter sido por algum outro motivo, né? Então, assim, necessariamente não cura a catarata. Então, as medicações populares, os remédios naturais têm o seu valor, mas não curam a catarata, não resolve o problema da catarata. O que é que resolve a catarata? Cirurgia. A faca. E dói, porque eu acho que todo mundo que quando fala cirurgia, pra gente que não é da área da saúde, já dá um medo, ai meu Deus. Injeção, vai cortar, vai doer. No olho, eu não sei você que está nos assistindo, mas, por exemplo, para eu colocar um colírio é uma novela. Você fica fechando o olho, aí a pessoa vai lá, por exemplo, vou lá no consultório do Dr. Vladimir, que é o meu médico, né? E aí ele vai colocar aquele colíriozinho para dilatar a pupila. Aí você abre o olho.
Ela abre o olho, aí você já vai fechando, porque você não aguenta. Ela abre, ela faz assim, você bloqueia o olho. Como é? Realmente ele tem razão, ele dá um trabalho danado para pegar colírio, viu? Paciente trabalhoso, mas muito querido. Ah, tem pessoas que eu acho que tem mais agonia, né? Tem, não, eu tô brincando, é uma questão de sensibilidade mesmo, é até involuntária, né? Então, assim, às vezes o paciente, doutor, me desculpe que eu não estou conseguindo abrir o olho, não conseguindo que o senhor examine direito, não se preocupe, vamos com calma, porque isso é uma questão de sensibilidade, cada um tem a sua, então é uma sensibilidade que isso pode acontecer e muitas vezes involuntário. É involuntário, Então, é sem assim, querer. sem querer mesmo, então não tem muito isso não. Agora, assim, medo de cirurgia, quem é que não tem, né? Quem diz que não tem é mentira, porque se você vai para uma cirurgia, um procedimento, mesmo que você seja a pessoa mais corajosa, aquele cara, né, durão, machão e tal, tem medo de cirurgia em algum grau, tem. Pode ser um grau menor do que determinadas outras pessoas, mas tem medo de cirurgia. E aí, dói ou não dói? Depende muito da sensibilidade de cada um, mas na grande maioria dos casos, a gente não vê o paciente reclamando de dor. Não é uma cirurgia que dói, né? Claro que existem casos e casos, existem tipos de cirurgia diferentes, existem olhos, pacientes, pessoas diferentes, tipo de anestesia diferente também, então a gente muda a anestesia dependendo do tipo de caso, né? Mas assim, vamos dizer assim, no geral, no conjunto da obra, vamos dizer assim, de anestesista do nosso lado, o procedimento de anestesia, procedimento oftalmológico em si, que é a cirurgia de catarata, e o pós-operatório imediato, logo após, quando vamos dizer assim, como passa o efeito da anestesia, o paciente não reclama. O paciente não reclama de dor de maneira nenhuma, né? Então é uma cirurgia super tranquila. Não diria que é uma cirurgia simples, eu nunca gosto de dizer isso, que é uma cirurgia simples, porque eu não acho nada simples quando você se dedica muito a fazer aquilo. Claro. Né? Assim, você estuda muito, a gente faz 6 anos de medicina, depois faz 3 anos de oftalmologia, isso em tempo integral, né? Não é fim de semana, não é uma noite, não é uma manhã, tempo integral. Depois mais 2 anos de subespecialização, no meu caso, que eu fiz. Então, assim, eu não diria que é nada simples, né? É tudo uma construção, é muito tempo de estudo, muito tempo de prática, muito tempo de dedicação, né? Erros, acertos, né? Aí você cresce com tudo isso e você chega em um determinado momento, numa determinada fase da vida que você já tem uma certa experiência, que você pode passar uma segurança para você e para o seu paciente, né? Mas assim, é uma cirurgia muito segura hoje em dia. Claro que sempre existe um risco iminente na vida da gente a tudo. Mas é uma cirurgia muito segura, uma cirurgia rápida, né? Complexa, porém é uma cirurgia rápida, segura e que geralmente o paciente não sente dor, não sente incômodo, né? Então realmente é a cirurgia que tem mais níveis de satisfação, né? Então você tem inúmeros tipos de cirurgia hoje em dia, mas a catarata, até porque é uma cirurgia muito realizada, né? A cirurgia mais realizada, está entre nas cabeças ali, vamos dizer assim, entre nível de satisfação também. Né? Olha aí, você está nos assistindo, vê aqui, um profissional, 11 anos de dedicação, 6 anos de curso, 3 de especialização, 2 anos de mais subespecialização, mais de 10 mil cirurgias nas costas, você vê, né, a simplicidade, a humildade, a segurança. Então, ó, se você está em Serra Talhada, vai aqui em Vladimir, que ele vai fazer a tua cirurgia e você vai ficar enxergando melhor, sem dor. E você disse que é um procedimento rápido. Rápido que você fala, são quantos minutos? É uma cirurgia que pode variar aí de 10 minutos, vamos dizer assim, pode ser feita até num tempo menor, né? Mas eu diria que não é preciso, a gente está correndo também demais quando se trata de um órgão tão nobre, né? Que é o olho. Ô, Vlad, então, desculpa. Acho que entre 10 e 20 minutos é a média, vamos dizer assim, de tempo de cirurgia. E quando a pessoa tem catarata, ela tem nos 2 olhos? Ou é só em um? Antônio, se eu tenho que operar os 2? Normalmente, a catarata ela se apresenta nos 2, né? Uhum. Então, assim, grande parte dos pacientes, quando a gente pega o paciente, quando a gente faz o diagnóstico, o que acontece? Tem alguma coisa no outro olho, né? Ou tem uma catarata igual, muito parecida, ou tem uma catarata maior ou menor, mas alguma coisa a gente encontra no outro olho. Dificilmente você pega um paciente com uma catarata no olho
que não tem nada no outro, né? A não ser quando a catarata tem alguma causa diferente, né? Alguma causa diferente que não seja a causa da idade, a causa senil, como eu já te falei, né? Então, assim, dentro da questão, o paciente às vezes diz, não, doutor, vamos fazer só um olho, tal. Você pode operar um olho só, não tem problema. Você vai ter uma dificuldadezinha, por quê? Porque a visão da gente não é feita só de um olho. Ela se constrói com os dois olhos, né? Então, você vai operar um olho, você vai ficar com alguma coisa distorcido, né? Então, vai ficar com alguma dificuldadezinha. Profundidade, né, ou não? Exatamente. Uma delas é a profundidade, que a gente chama de estereopsia, que a estereopsia ela é dada pela visão binocular, dos dois olhos. Se você só operou um e o outro tem uma catarata muito grande, por exemplo, ou grande ou média, você vai ter alguma dificuldade de estereopsia, enfim. Até, por exemplo, botar o café na xícara, né? Então, essa ideia de profundidade... Você não sabe se está aqui ou mais para cá, exatamente. Né? Então, ela vai se dar com a visão binocular dos dois olhos, né? Até porque, por exemplo, quem perde um olho tem mais dificuldade nessa questão da profundidade. Lembrando que quem perde um olho tem direito à aposentadoria, ou auxílios doença, auxílios por incapacidade, exatamente por conta desse contexto que o doutor Vladimir acabou de trazer. Né? Porque o senso comum vai dizer, perder um olho, mas tem um outro. Dá para enxergar verdade. Normal. É verdade. Hoje tem alguns benefícios, né? Você pode falar melhor que eu. Que é o portador da visão monocular, né? Exato. E assim, complementando a questão das causas da catarata, como eu já vim falado, se por um acaso a gente tem um paciente com uma visão, por exemplo, uma catarata muito grande no olho e a outra não tem nada, pode ser alguma outra causa, né? Principalmente aqueles pacientes fora da faixa etária previsível do paciente ter uma doença da idade. Qual é a idade dessa faixa etária? Em média, 65 anos, ali, entre 65 e 70 anos, a gente vê normalmente os pacientes chegando no consultório, né? Com a queixa, né? Então, muitas vezes você pega um paciente de 60 e poucos anos, 60, já tem um pouquinho de catarata, mas ele não tem queixa ainda, né? Ou então um paciente de 70 e muitos que tem catarata, mas não percebe muito aquela dificuldade pela questão da já se acostumou? Atividade dele, né? Como assim? Por exemplo, um paciente da zona rural, da roça, que não precisa tanto daquela cuidade muito fina, né? Precisa de ler, ele precisa daquela cuidade de ver os animais, de ver o pasto, de ver a plantação, a paisagem, tudo, mas ele não precisa daquela nitidez que uma pessoa que trabalha com computador, até uma média distância, até de longe, mas uma pessoa que dirige, por exemplo, muito, vai necessitar, né? Então, dependendo da atividade de cada um, você vai ter queixas mais precoces ou não. Entendi. Né? Mas a catarata, ela aparece ali por volta dos 65, vamos dizer assim. Né? Olha aí, gente, olha aí. Quantas informações. Diabetes, pode ter alguma conexão com a catarata? Pode sim. A gente costuma dizer que o olho não está... Eu costumo dizer muito para os alunos, né? Na Rapidinho, Vladimir também é professor, gente. Da UPE, é um grande orgulho para a nossa região, né? O sertão pernambucano. Já temos 2 cursos de medicina. O primeiro é de uma universidade estadual e Vladimir é professor de lá, né? Sim. Desde o início, né? Desde o início. Desde a primeira turma. Desde a, acho que, segunda turma. Segunda? Não, desde a primeira turma. Desde a primeira turma. Mas eu dei aula pro terceiro período na primeira turma. Dava aula de farmacologia. Sério? Depois semiologia, enfim. Matérias bem diferentes. Até chegar na tua praia. Da oftalmologia, exatamente. E agora a gente faz a parte de oftalmologia, pequenas cirurgias também. Mas é um prazer muito grande estar na faculdade e realmente fazer crescer, porque já tem destaque, né? Nossa faculdade e você tem realmente pessoas muito boas saindo também, se destacando. E a gente tentar melhorar o ensino, né? Claro. O ensino, porque realmente são os profissionais que vão cuidar também da gente, né? Quando a gente vive, velho. Eu tenho muito orgulho da UPE. Né? Todo semestre eu dou uma aulinha lá. Né, doutora Ana Regina me convida. Ela diz assim, Antônio, será que tu pode ir de novo? Eu disse, Regina, eu adoro fazer isso. Eu adoro me comunicar, conhecer novas pessoas. E aí todo semestre a gente vai lá falar um pouquinho
sobre responsabilidade civil dos profissionais da medicina. Isso é importante demais, né? É. O mundo que a gente está vendo hoje, enfim, quantidade também de médicos se formando e tudo mais, tem que bater nessa tecla aí que é extremamente importante, né? Cometendo erros, Exatamente. Então, assumindo riscos desnecessários. Claro, claro. E numa atividade que você está lidando com vidas, né? Com vidas e com visão, por exemplo. Imagina, né? um erro médico que vai te deixar cego. Deve ser terrível. Exatamente. Um erro, muitas vezes, por imperícia, por imprudência, né? Sim. Então, previsível. Previsível, exatamente. Ao bom profissional. Exatamente, né? Exatamente. Então, é isso. Mas, como eu estava falando, assim... Diabetes, né? Da diabetes. O olho não é um órgão isolado, né? O olho não é um órgão isolado. Eu costumo falar isso para os alunos, porque nessas especialidades mais específicas, vamos dizer assim, se é que eu posso falar assim, sim, mais oftalmologia, sei lá, otorrino, neurocirurgia, uma coisa mais específica, os alunos às vezes acham que está meio fora daquele contexto. Que o corpo humano não se conecta. Não se conecta, mas assim, é um erro pensar dessa forma, porque a gente tem... Eu canso de dar diagnósticos sistêmicos de pacientes no meu consultório que não sabiam que tinha determinadas doenças e que a gente consegue dar o diagnóstico através do olho. Né? Exemplo. Por exemplo, a diabetes. Né? Então, às vezes, chega um paciente com retinopatia diabética, né, que é uma lesão no olho provocada pela diabetes, e normalmente muito tempo de diabetes descompensada, e que o paciente não sabia, não tinha diagnóstico da doença. Vê como isso é sério. Demais. Né? Assim, o paciente não se cuida, não vai para o médico e tal, mas de repente foi no oftalmologista, porque estava com uma baixa visual, alguma coisa do tipo, e a gente consegue dar o diagnóstico de diabetes. Né? Por exemplo, uma retinopatia diabética. E a diabetes pode causar catarata? Pode ser causa de catarata mais precoce, por exemplo. Tá? Então o paciente ele pode ter uma catarata mais cedo por ser portador de uma diabetes. Né? Entendi. Então ele pode ter isso proveniente da questão da diabetes dele. Né? E aí você talvez vá me perguntar, qual o tratamento e tal? Qual a mesma coisa. Né? Então catarata significa cirurgia. Catarata significa cirurgia. Para resolver cirurgia. Né? Ela pode voltar? Não, catarata não pode voltar. É uma pergunta muito frequente no consultório. Eu fiz uma pesquisa, cara. Você tá sabendo, eu pesquisei, gente. A gente, para chegar aqui, para receber uma autoridade dessa, a gente pesquisa para, pelo menos, estar entendido e, principalmente, aquelas questões do senso comum. Claro, né? Que nós, que não somos da área do direito, possamos compreender, né? Que, às vezes, as pessoas têm vergonha de fazer a pergunta, uma pergunta idiota, mas a gente que não é da área... Nenhuma pergunta é idiota. Sim. Né? Então, quando a gente recebe uma pergunta, vamos dizer assim, mais leiga, né? Sim. É claro que a pessoa ela não tem o contato que a gente tem todos os dias, né? Então, a gente está vivendo aqui, ele viveu durante muitos anos, desde a nossa formação. Então, nenhuma pergunta é boba, nenhuma pergunta é idiota. Então, assim, eu costumo dizer ao paciente às vezes, doutor, desculpa porque eu estou perguntando muito. Estou querendo saber demais e tal. De maneira nenhuma. Eu gosto que você pergunte. Sim. Que o senhor ou que a senhora pergunte. Porque isso faz com que a gente informe, esclareça. Gente esclarecida, gente com educação em termos de informação Sim. e tudo, isso aí não tem preço, né? Então, a gente tem que informar para o paciente. E mesmo, às vezes a gente não dá uma informação espontânea, mas o paciente perguntou e aí pronto, a gente não lembrava de falar aqui. Claro. E aí o paciente perguntou, beleza, tá respondido, tá tirada essa dúvida. Né? Olha que profissional humano, hein, gente? É tão difícil, né, a gente ver profissionais com essa sensibilidade. Não sei se hoje em dia, com essa quantidade de profissionais, a gente escuta tantos relatos médicos de profissionais que não têm empatia, que não olham no olho do paciente, não é, Vlad? Muito sim. Hoje de manhã mesmo eu estava escutando. Estava no consultório, tem um paciente, enfim, falando sobre essa questão aí de ter ido para... Não era nem na minha especialidade, para outro colega, outra especialidade, e que a pessoa não tinha olhado no olho dela, assim, pode acontecer um caso pontual ou não, mas assim, você vê realmente
muito isso ainda na medicina, né? E que É é tão uma coisa triste, né? lamentável, triste, É. lamentável, porque e eu acho que na formação de todo mundo dentro das universidades, eu acho que a gente transmite isso, né? Então pode ser a faculdade que for, mas acho que o paciente, as pessoas têm que ter essa sensibilidade também de absorver essas informações. E depende muito de temperamento de cada um, da educação, né, também Claro. doméstica e tudo mais. Mas eu acho que quando você está lidando com pessoas fragilizadas também, Sim. é uma coisa que você tem que pensar duas vezes também, né? Até na conduta normal que você toma, que você acha que é uma conduta tranquila, no seu ponto de vista, para ele não é, né? Então Sim. você tem que tomar muito cuidado com isso, né? Com o que você fala, né? Com o que você responde e tudo mais. E com o que você informa muitas vezes também, né? E essa questão da linguagem mais acessível também é extremamente importante para o paciente, porque Sim. a gente lida muito no dia a dia com pessoas mais simples, Sim. né? Sim. Pessoas, por exemplo, que têm vergonha de perguntar. Demais. Né? Então, isso é muito comum, né? por que ter vergonha de perguntar? Assim, às vezes o paciente... Hoje mesmo eu atendi alguns pacientes. Não, desculpa, doutor, por alguma coisa, por algum trabalho que eu dei, alguma coisa assim. Às vezes um paciente que está sendo acompanhado de... Doutor, eu posso vir de novo? Claro, você vem quantas vezes for necessário para retornar como retorno e porque eu vou ver, porque a sua doença necessita disso. E eu preciso lhe ver. Então não precisa se envergonhar por isso. Né? Que bom, né, não gente, precisa se escutar envergonhar por perguntar, não precisa se envergonhar por nada. Né? Então, assim, eu acho que isso é a questão de tratar as pessoas de maneira simples, eu acho que funciona no ponto de vista de você se conectar mesmo. Né? E eu acho que você faz muito bem isso. Obrigado, eu acho que é uma coisa que as pessoas têm que ter em mente, né? E geralmente está certo. Né? É tirar essa capa, né? Por exemplo, é tirar a capa do médico, do advogado, do professor e fazer a linguagem de quem está ali ouvindo. Sim, exatamente. E às vezes a gente está lá no consultório decorado, com o jaleco, enfim, e o paciente fica meio inibido, né? Fica Mas com medo. A maneira que você trata, que você fala, né? Eu acho que tem que desarmar realmente essa figura do médico. E você desarma, você é diferenciado. Obrigado, a gente tenta. Né? Vlad, qual foi o caso assim que ficou marcado na tua história, no consultório, na época de estudante, na residência? Sim, sempre tem, né? Claro que todo cliente é especial, todo paciente é especial, todo trabalho é desenvolvido com excelência, mas sempre tem um ou outro que... Tem sim. Assim, eu costumo dizer que, falando de catarata, né, por exemplo, que a gente aborda outras coisas também, mas e casos também por exemplo, de situações de urgência, de salvar alguns pacientes que estavam à beira de perder a visão, situações de urgência, por exemplo. Mas, assim, na catarata a gente tem situações, assim, até relativamente corriqueiras. Exemplo. De casos de pacientes que chegam no consultório, não reconhecem a gente, não veem a gente tem... é um estranho para eles, porque eles só escutam a voz. Pacientes chegam cegos. Cego mesmo? Cegos dos dois olhos. E no pós-operatório, doutor, agora eu lhe conheço. Ele não te enxergava? Não sabia quem eu era. Se eu passasse na rua um dia depois da cirurgia, ele não ia me reconhecer. Cara, não sabia quem eu era. Que gratificante. Né? Muito gratificante, muito gratificante. Emociona realmente a gente. Porque assim, o paciente chega... amparado, né? Amparado, vai para a cadeira de exame, a gente conversa, a gente faz o exame. Nesses casos de cataratas muito intensas, binoculares, enfim. E aí faz a cirurgia do paciente e quando faz o primeiro olho, o paciente chega na porta e diz, doutor, agora eu lhe conheço. Não, e eu imagino o paciente, não enxergava Vladimir. Aí quando abre o olho, vê esse olho azul, a coisa mais linda. Hein, galera? Eita, errei alguma coisa na cirurgia do senhor. Assim. Eu não sei se vocês estão vendo, mas o olho de Vladimir é a coisa mais linda. Doutor, o senhor é bonito. Então, o senhor é bonito demais, doutor. Ele fala. Cirurgia. Fala, às vezes fala. Por isso que Carolzinha. Por isso que Carolzinha ele escolheu, não foi? Pois é, rapaz. Tu conheceu ela na faculdade?
A gente se conheceu na residência. Na Na residência. especialização, foi. A gente se conheceu. Ela costuma dizer o seguinte, eu era o chefe dela, né? Era? E era assim, tenho mais velho que ela, um pouquinho, e aí eu já estava terminando a residência e ela estava chegando, entrando. né? Ah. Então, houve esse link aí, essa conexão, mas eu era realmente o chefe dela. Bom é verdade. demais. Carol... Não me aproveitei da situação. Carolzinha, ó, eu sei que você é discreta, tímida, mas eu quero você aqui também, viu? Vamos lá, muito bem. E aí, onde é que eu estava? Falou de Carol, aí eu me desconcentrei. Você tá falando tô pensando já. do paciente que muitas vezes chega no consultório cego, Sim. quase cego, e começa a enxergar. Foi de uma pergunta que eu fiz, qual foi os casos mais Sim. Rapaz, eu lembrei de um caso agora, de um paciente que chegou numa cadeira de roda, não é assim, nada mágica, né? Enfim, não é que vai acontecer com as outras pessoas, não, hein, gente? Não é porque o paciente operou da catarata que vai sair andando, não. Não é bem isso que eu estou falando, não. Sim. Mas, depois eu até perguntei a Danúzio, eu comentei com ele assim, aí ele disse, não, realmente tem alguns pacientes que melhoram a parte neurológica, a cognição, né? Porque recebe mais estímulo, né? Olha aí. Então, assim, o paciente chegou numa cadeira de roda, era uma senhorinha. Um estado de depressão. Estado de depressão, fechada, né? Assim, aquela paciente realmente fora totalmente do mundo, né? Sim. Ligada totalmente do mundo. E aí, quando ela chegou no pós-operatório, ela chegou caminhando com muita dificuldade. Eu não sei por que ela não chegou na cadeira. Não sei se era para me mostrar que estava conseguindo sim, né? andar, acho que sim. Ela ia precisar da cadeira em algum momento, é claro. Né? A cirurgia de catarata não faz isso, não tira ninguém da cadeira de roda. Mas foi um momento marcante para mim, porque realmente ela chegou sem precisar da cadeira, andando, me conhecendo, né? Agora, sorrindo, totalmente diferente, né? Daquele estado, como você falou, depressivo, né? Internalizado, para uma situação completamente diferente, por eu ter aberto a visão dela, né? Então, assim, ela recebeu estímulo de fora, né? E o estímulo que ela precisava, que era a visão, ver as pessoas, ver os parentes, ver os filhos que não via mais há não sei quantos anos, né? Que acontece. A gente não acha que isso aqui é de coisa de 40 anos, 50 anos atrás, 30 anos atrás, não. Acontece muito o paciente chegar no consultório há algum tempo já cego, por uma situação que ele pode melhorar. Então, por uma catarata. Nem sempre é culpa dos parentes, culpa de alguém que podia ter trazido, não. Às vezes é do próprio paciente mesmo. Entendi. Que o paciente não quer, tem medo, não quer, acha que não vai dar certo, já está num nível de consciência um pouco prejudicado, enfim. Então, eu costumo dizer, idade não é contraindicação de cirurgia de catarata. Boa. Idade não é contraindicação. Já operei mais de uma pessoa de mais de 100 anos, com certeza. Sério? 104, se eu não me engano, foi a pessoa mais velha que eu operei. Eu acho que eu ainda estava na residência ainda na época. Mas não é contraindicação de cirurgia o paciente ter idade avançada. Por quê? Porque a catarata, a maior causa de catarata qual é? Velhice. A A idade. Então, assim, a gente já está preparado, já é uma cirurgia preparada para o idoso, né? O paciente com mais idade, enfim. E lembrando agora, para não pular muito os assuntos, lembrando agora da questão das causas, que você tinha me perguntado, que eu acho que eu pulei, eu não falei. Não tem problema. Nada aqui o nosso roteiro seguindo o fluxo. Vai e volta, tranquilo. Vai e volta. Causas. Veja só, causas de... Faz assim, olha para essa câmera e diz aqui. Você que está me assistindo agora, a principal causa da catarata é... Vamos lá. Me respondam. A principal causa de catarata é senil, da idade, certo? É a principal. A partir daí, você tem causas bem menos frequentes, mas que são causas que, por exemplo, quem atende o paciente com catarata, isso aí vai aparecer com uma certa frequência para a gente, né? Então, uma delas, diabetes. Você tocou no assunto. Foi diabetes. Né? Não é causa isolada, vamos dizer assim. Mas corrobora, né? Corrobora, reforça o paciente ter uma catarata mais precoce. Outra causa, trauma, né? Trauma. Por quê? Porque se você, algum corpo estranho, perfurar o olho, por exemplo, ele vai, se ele tocar lá no tecido do cristalino, que é onde se forma a catarata,
você vai ter catarata traumática. A catarata que se forma, que você fala, é o quê? É uma carne, é o quê? Pronto, agora foi bom a gente já... Vamos lembrar que tem outras causas, tá? Tá. Então, Já eu me lembro das outras causas. Beleza. Porque você falou, não, que causa forma, eu disse, peraí, vamos entender, gente. Então, assim, vamos entender o que é a catarata. Né? Boa. O que é a catarata? Né? A catarata é uma modificação de um determinado tecido, estrutura dentro do olho. Né? Então, às vezes o paciente chega para mim, doutor, passa um óculos para mim, eu não quero operar a catarata. Passa um colírio, passa uma medicação, eu não quero operar. E eu falei o que aqui no começo? Catarata significa cirurgia. Isso. Né? Então, eu costumo fazer essa analogia aí. A gente tem ali uma janela, aqui janela, vidro, com a cortina atrás. Né? Então não adianta eu trocar o vidro. Por quê? Porque o paciente chega pedindo óculos novo. Eu quero um óculos novo. Passa um óculos novo para mim, porque isso aqui vai melhorar a minha visão, com certeza. Se eu trocar o vidro da janela, se eu limpar o vidro da janela da esquadria aqui e não afastar a cortina, como é que eu vou ver do outro lado? Olha aí, tem alguma coisa impedindo aí, né? Tem alguma coisa, a catarata é a cortina. Não adianta eu mexer na frente lá, trocar o óculos, limpar o óculos. O óculos está sujo, o óculos está arranhado, o grau está diferente. Não, se você tiver uma catarata, a baixa visual que você tem, muito provavelmente é da catarata, né? Entendi. Então o que a gente tem que fazer? Abrir a cortina, afastar a cortina. Aí você estava voltando que alguns traumas, olha, um passarinho ali, casaca de couro. É, bonito, né? Bonito, né? Como se fosse uma espécie de pica-pau. É, verdade. Verdade. Você estava falando... Tomara que ele não leve um choque ali. Não vai levar não, né? Leva não, que ele não está fazendo um aterramento. Ah, é verdade. Ó, você estava falando das causas e comentou de alguma lesão, né? Sim. E aí falou disso. E aí, complementando a questão das causas... Então a lesão é o quê? Bater, perfurar? Bater aonde? Já complementa o conceito da catarata. Bater no cristalino. Então, catarata significa opacidade do cristalino, né? Como se a gente tivesse um vidro transparente e a gente trocasse por um vidro fosco. Entendi. Um vidro jateado, um vidro fosco. Mas tem que perfurar. No caso do trauma, sim. Ou bater com muita intensidade. Bater com muita intensidade. Às vezes um trauma contuso, que a gente chama, só bater por fora com muita intensidade, então isso faz com que haja, pela transmissão de ondas de choque, você ter uma catarata por um trauma contuso. É mais difícil, mas pode acontecer. Mas a principal, como eu falei, a principal causa da catarata é senil. Você tem uma opacidade, diminui a transparência de um órgão que deveria ser transparente a vida toda, para a gente enxergar por ele de maneira normal, e que ele perde a transparência durante a vida. Porque o pessoal fala muito assim, catarata é aquela carnosidade que tem atrás, na frente do olho. Não, catarata não é aquela carnosidade. Aquela carnosidade é pterígio, é outra coisa, que também dá para a gente corrigir com cirurgia. Que vai crescendo. Vai crescendo, aquela coisa vermelha, né? Sim. Então, doutor, eu tenho catarata aqui vermelho no meu olho. Não, isso não é catarata, isso é pterígio. Catarata, ela se instala dentro do olho. Então, num órgão chamado cristalino, que é a lente natural do nosso olho. Entendi. Né? Assim como a máquina fotográfica aqui tem as lentes, o sistema de lentes, o nosso olho tem o sistema de lentes dele. Desde a córnea, a anterior, até o cristalino, que é a lente mais, isoladamente, a lente mais poderosa do olho, vamos dizer assim. E ela se movimenta, ela faz o foco, por isso que você consegue ver seu dedo aqui, que eu já não estou conseguindo ver muito bem, por causa da idade, e você consegue ver na distância. Né? Por isso que você falou, quando você muda de um lugar claro para escuro, é a mesma coisa um celular, uma lente, uma câmera, que ela demora a focar, a mesma coisa o olho. Também. A questão da abertura da câmera, né? O diafragma, né? Que aí isso é o papel da íris, né? No nosso olho. A parte colorida do olho. Então, a íris é que faz esse movimento de abrir e fechar, né? Como se fosse o diafragma da lente, né? Entendi. E aí o cristalino, ele faz o papel de fazer o foco para perto e para longe. Então, esse papel aí, o cristalino que dá, e de fazer o foco da imagem na nossa retina, que é para a gente chegar com nitidez. Ele tem que ser transparente. Sim, o nosso cristalino, ele é transparente. Então, quando você
perde a transparência, seja ele pela questão da idade, ou pela questão de uma diabetes, ou por uma questão de um trauma, por exemplo, você ganha uma catarata. Então, você está apresentando uma catarata. Perdeu a transparência do cristalino, catarata. Aí, o que é que pode ser mais causa? Paciente que usa muito medicação à base de corticoide, por exemplo. Pacientes com doenças crônicas, Antialérgico. paciente reumático, paciente que tem doenças mais graves, fez uma internação durante muito tempo e que usa corticoide durante muito tempo. Às vezes, corticoides até locais podem, alguns corticoides, mas assim, o corticoide sistêmico ele é uma causa maior e ocular, principalmente ocular. Tem aquele paciente, às vezes, que chega usando um colírio durante não sei quantos anos. Então, não, esse colírio aqui que meu vizinho mandou eu usar. Não vá se automedicar. No meu vizinho disse que é ótimo. Meu vizinho disse que é uma beleza. Usa esse colírio aqui durante... Já está usando há quanto tempo, meu senhor? 3 anos, 4 anos. Não sabe nem para que serve. Corticoide no colírio. Catarata. Puf, catarata. Catarata, glaucoma, certo? Então, tem que ter cuidado quando for usar a medicação sem prescrição médica. Veja, gente, a pessoa estudou 11 anos para saber qual é a medicação. Não vai cair na onda do vizinho, do ChatGPT, do Google, pelo amor de Deus, não. Vá num profissional pela sua saúde. Hoje nós temos um serviço de oftalmologia muito forte aqui em Serra, né? Tem ótimos profissionais, pessoal capacitado, né? Então, tem colegas que se prepararam muito também, então a gente está bem servido de colegas, tá? Lá na clínica em especial, a gente tem meu sogro... Peraí. Fala da clínica. Certo. Doutor Vladimir, onde você atende? Bem, eu atendo lá no Vila Saúde, né? No nosso serviço, que eu acho que a maioria das pessoas já tem alguma referência, já conhece. Tem vários médicos lá, várias especialidades. E dentro da oftalmologia, como eu vim falando, tem o Dr. Dilson, que é daqui, né? Muito conhecido, meu sogro. E a minha esposa, Ana Carolina, e minha cunhada, Ana Regina, certo? E eu lá atendendo na área de oftalmologia. Era um beija-flor ali, tu viu? Rapaz, você tá bem servido demais aqui, né? O ambiente aqui formidável, fantástico. Tô deixando rolar aqui porque eu tô aproveitando. Mas a ideia também, é essa, a ideia é essa, gente. Vamos aproveitar aqui também o ambiente. Olha, gente, Dr. Dilson atende lá na Vila Saúde. Quem não conhece, Vladimir. Doutor Dilson também. Doutor Dilson também. Doutor Vladimir atende lá na Vila Saúde, do Vila Saúde. Onde é que fica Vila Saúde? Qual é o Instagram? Tem site? Rapaz, o Vila Saúde fica ali na Vereador Silvino Cordeiro, né? A antiga Floriano Peixoto, aquela rua, né? E ali descendo na Fafóspite, você desce ali naquela rua, na outra esquina, 2 esquinas depois já é o Vila Saúde, né? Naquela esquina grande lá. E lá tem muitos médicos, né? Tem muitas especialidades. Conta aí as especialidades que tem. Rapaz, tem pediatra, tem angiologista, cirurgião vascular, né, na verdade. Tem fisioterapeuta, TO, tem dentista, cardiologista, psiquiatra, neuro, claro, né? Ginecologista, enfim. Então, a gente está bem servido lá. Qual é o Instagram da clínica? Rapaz, você me pegou agora. Vila Saúde. Produção vai coloca por aí, aqui. vai estar por aqui, por ali, enfim. Produção vai colocar aqui. Vai salvar a gente. E conta o teu Instagram para quem quer te seguir também. Vladimir.fontes. Acho que é isso, né? Eu não sou, assim, muito engajado, não, mas isso aqui tá me puxando aqui para os lados da mídia. Sempre. E vamos em frente. E eu acho que é isso. Em relação a O que a gente pode falar mais de catarata? Eu acho que é isso. Para as pessoas entenderem que é uma doença que dá para resolver. Não é nada do outro mundo. Como eu disse, quem for viver mais vai ter catarata. Então, grande maioria das pessoas vai ter, porque a expectativa de vida vai aumentando. Então, tomara que todo mundo tenha catarata. Não porque eu quero que tenha, mas porque as pessoas vão viver mais, né? Então, assim... E a questão do tratamento. O tratamento hoje em dia é moderno, rápido. Por exemplo, hoje em dia a gente já tem... Então, o que a gente faz na cirurgia de catarata? Só para complementar. Conta. A gente tira o cristalino doente do paciente e coloca um
uma lente dentro do olho. Corta o olho, como é? Mostra aí, que a gente aqui é matuto. Corta um pouquinho só. Só um Tanto é que pouquinho. o paciente fala, doutor, corta o olho, porque é uma cirurgia que não dá ponto. Mas a gente faz um corte específico no olho, de um jeito que esse corte ele se fecha automaticamente. Emenda sozinho. Emenda sozinho, ele é autosselante. Autosselante. Assim. Então, o tipo de corte que a gente faz ele é autosselante. E aí Por isso bota que é uma cirurgia que geralmente não dá ponto. Né? Entendi. Em algumas situações, a gente precisa de cirurgias ainda que dê ponto, dependendo de uma catarata muito avançada. Por exemplo, do mesmo jeito que existem pedra mais mole, pedra mais dura, coisas mais duras, mais mole, a catarata ela pode ser molinha, inicial, pode ser uma catarata mais tranquila, que a grande maioria dos casos a gente consegue fazer com a cirurgia mais moderna, que é aquela que a gente fragmenta a catarata e depois aspira todo o conteúdo. Mas tem cataratas que são extremamente duras e a gente não consegue fazer isso. Então, existe. Então, o que é que a gente faz? Cirurgia como antigamente. Abre o olho do paciente, tira a catarata inteira. E aí fecha novamente. Aí precisa dar ponto. Mas é a minoria dos casos. Né? Então, mas você disse que bota um negócio dentro, é? Bota uma lente. Uma lente. Então, eu não disse que o cristalino é a lente natural, né? Uma mosca. Do olho da gente? Sim. É uma lente natural. Uma lente natural, sim. É uma lente natural. Então a gente tira a lente natural, o que é que a gente faz? Substitui. Né? Dá para perceber quando a pessoa tem uma lente. Eu já percebi olhando para minha sogra. Sim. Dona Mônica, tem um negócio diferente no olho da senhora. Balançando assim, brilhando, né? É um reflexozinho. Aí né? ela disse que foi a lente da cirurgia de catarata que ela fez. Exatamente. E aí, assim, a gente tem o quê? Sei lá, 50 anos de evolução de cirurgia de catarata. Mais até, eu acho, um pouquinho, mas o que é que evoluiu mais? O método da cirurgia, claro, e a lente que a gente coloca dentro do olho, né? Do mesmo mais jeito moderna. que a gente... Claro, mais moderno. Do mesmo jeito que a gente tem óculos que antigamente eram... Ainda hoje, pacientes ainda usam, com aquelas meia-luazinhas, que eram bifocal, enfim. Hoje em dia, a gente tem lentes e os óculos evoluíram, né, para lentes multifocais, progressivas, enfim. Hoje em dia a gente tem lentes que corrigem a visão do paciente dependendo do grau que o paciente tenha. Então, doutor, eu só posso corrigir o meu grau se eu fizer aquela cirurgia laser na córnea, que é aquela cirurgia que o jovem faz, geralmente para tirar o óculos, né? Sim. Não, na cirurgia de catarata, paciente já mais idoso, pode-se fazer uma cirurgia e aproveitando que você trata a doença, tira a doença do paciente, você já resolve a vida dele com a questão da intolerância ao óculos. Então, assim, não gosta de usar óculos, não quer usar óculos. Então, você sugere ao paciente que ele tem no mercado já lentes que a gente pode colocar no olho do paciente e que você tem menos dependência do óculos. Às vezes você não consegue tirar totalmente o óculos do paciente, vamos supor, mas você consegue diminuir muito a dependência. E reduz até o custo, né? Porque claro, uma lente muito alta... Você, às vezes, o paciente diz, não, doutor, vixe como essa lente é cara. É muito cara, não dá para pagar essa cirurgia, não. Eu disse, olha, avalie direitinho, porque se por um acaso é uma cirurgia para você diminuir sua dependência ou retirar o óculos, você não vai precisar de óculos depois, você não vai pagar por aquele óculos anualmente. Claro. E aí você vai ter uma redução do custo formidável. Né? Falando em anualmente, como as pessoas devem visitar o oftalmologista anualmente? Anualmente. Ah, mas eu não sinto nada e tal. Mas o não sentir nada é que é perigoso. Né? Então a gente cansa de pegar pacientes e a sua deixa agora foi fantástica, porque a gente está no abril marrom, né? Que é um mês de prevenção à cegueira. E o que é prevenção à cegueira? Explica aí, fala aí. Prevenção à cegueira é a gente evitar determinadas doenças ou evitar as complicações e a baixa visão causadas por essa doença, né? E tratar elas precocemente também. Ah, mas eu não posso evitar a catarata. A catarata já é uma doença que vai ter o seu curso normal, é verdade. Concordo. Mas você pode identificar uma catarata mais precoce. E quando ela é mais precoce, a gente consegue fazer uma cirurgia mais
segura, mais tranquila, né? Então, tem mais opções, às vezes, de pós-operatório mais tranquilo para o paciente. Até de opções de tratamento em relação à lente que eu falei também, né? Entendi. De opções de lente. Glaucoma, por exemplo, né? Eu ia falar então, sobre dentro isso. das doenças que a gente trabalha na questão da prevenção à cegueira, a gente fala muito de catarata, glaucoma, retinopatia diabética, né? O que é o glaucoma? O glaucoma, rapidamente. O glaucoma é uma doença do nervo óptico, né? E o que é que o nervo óptico faz? Transmite a visão do olho para dentro do cérebro, né? Você pensando esse fio aqui que está passando aqui, que transmite energia da tomada lá para a câmera, enfim, para a televisão e tudo mais. Se a gente tem uma lesão grave nesse fio, nesse nervo, se a gente parte esse fio, como a gente tem uma lesão grave no nervo, o que é que acontece? A visão vai ser prejudicada. Consegue emendar, não? Não consegue emendar, porque é nervo. Né? Do mesmo jeito que a gente não consegue restaurar a medula, nem as células do cérebro, né? Então, você não consegue emendar o nervo óptico. Ou recuperar ele. Então, lesão neurológica é uma lesão geralmente irreversível. Né? Ainda é, né? Então, o glaucoma é uma neuropatia, é uma doença do nervo, causada muitas vezes, ou na maioria das vezes, pela pressão aumentada dentro do olho. Né? Na maioria das causas. Existem outros, mas existem glaucomas de pressão normal e tudo mais, enfim. Tem outras complexidades. São outras complexidades, outras conversas que a gente pode ter. Mas, o que é interessante nessa questão da prevenção? O paciente fazer a consulta anual, por quê? Eu canso de pegar paciente que chega num determinado momento no consultório que não tem mais o que a gente fazer, infelizmente. É uma pena, o paciente chega com uma lesão extremamente avançada no nervo. Por quê? Porque ele não sentia nada. Entendeu? E é silenciosa. Assim, o paciente não sente nada, quando ele vai sentir, já é uma baixa visual, que ele vai identificando ali aos poucos, mas que já está uma lesão muito avançada, né? Porque a lesão do glaucoma é uma lesão um pouquinho complicada em termos do paciente identificar, porque a gente vai perdendo a visão pelas laterais, o campo de visão. Né? Então, o glaucoma é uma doença prevenível, que a gente pode evitar, que a gente tem as complicações. A gente pode, muitas vezes, conviver com a doença. Aí onde entra o colírio, exatamente, um tratamento, não o colírio do vizinho. Exatamente. Catarata é uma doença que a gente não convive com ela, a gente resolve ela. Glaucoma é uma doença que a gente convive com ela. Né? Diabetes é uma doença que a gente convive com ela e evita as complicações. Sim. Né? Por exemplo, a retinopatia diabética. Por isso que tem que estar sempre indo no oftalmo. Doenças da retina, por exemplo, a doença macular é um nome complicado, doença macular relacionada à idade, que é uma doença também de causa prevenível, de curso de complicações preveníveis, mas não é uma doença que cura, assim como o glaucoma. Também está na lista de doenças, das doenças preveníveis, vamos dizer assim, da prevenção à cegueira. Né? Esse mês está abril marrom porque dia 8 é o Dia Nacional do Braille. Né? Sim, então, o Braille é a linguagem de quem tem uma baixa visual muito severa e tem que ler e escrever também da forma deles, né? do Braille, da técnica do Braille. E suscitou essa questão do abril marrom. Né? Bem então, interessante. Doenças importantes, tem várias outras, mas doenças importantes como catarata, glaucoma, doença macular da idade e retinopatia diabética estão incluídas aí nesse contexto. Muito massa. Né? No meu mestrado, eu tive uma aula com um professor que ele é cego. Sim. E aí, professor da Universidade Federal, tudo. Sim. E aí ele ensinou como é que funciona o sistema do Braille. Sim. Sabe como é? Sim. São três pontinhos, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pronto, a partir desses 6 pontinhos, se faz todas as letras, pontos, vírgula. Sim, é uma combinação. É uma combinação. Né? E aí vai... É impressionante, impressionante. A gente tem uma especialidade dentro da oftalmologia que é a visão subnormal, por exemplo. Você pode fazer uma subespecialização nessa área, que é só de cuidar de pessoas com visão subnormal, com baixa visual. Sim. Né? Então, cegos, pessoas que têm visão muito ruim, que tem técnicas, que tem outras coisas que métodos para você
conseguir fazer com que aquela pessoa conviva bem no dia a dia dela. Muito e tudo bom. mais, né? Vlad, acho que de catarata... Eu acho que a gente falou um bocado de coisa Tudo, aqui, né? né? Falou E bem. como é que funciona essa cirurgia plástica dentro do olho? Né? Você... Rapaz... Calma, pessoal, tenha calma. vai lá. Beba água, tem água aí? Tem água. Deixa eu botar mais. Quando eu falo de cirurgia plástica, aí eu vou um pouquinho mais além. Gostei da caneca, viu? Gostou? Vou querer depois uma de presente. Essa já é sua. Café com guerra, muito bem, muito bem. Essa questão de... Estamos tomando uma aguinha porque já tomei muito café agora Pois de manhã, é, gente. E aí, Essa hora eu também... Eu tomo café quando o convidado vai. sim, Mas pra quando o acompanhar. convidado não vai, eu vou na água, porque senão dá trabalho para Dá trabalho, é verdade. Muito se fala, pelo menos da minha perspectiva, da nossa perspectiva leiga, Sim, né? As pessoas trocando a cor dos olhos, certo. as pessoas fazendo tatuagem nos olhos, Sim. não é? Até onde entra tudo isso junto com a plástica dos olhos? É aquela questão, até onde vai eu diria até a ousadia humana, né? De você mexer com estruturas tão nobres, tão delicadas, tão importantes, a custo de coisas que eu acho que são banais, do ponto de vista de você ter um risco tão grande, né? Dentro desse contexto aí, né? Mas a gente tá vendo muitas coisas estranhas, bizarras, né? Eu diria que bizarras, né? Bizarras. Sim. Por exemplo, a cirurgia de você mudar a cor do olho, né? Que não é bem nesse caso que eu estou falando, não é bem uma tatuagem. Mudar a cor do olho, você mudando a pigmentação da íris, né? Porque, por exemplo, o abril marrom, por que é marrom? Porque é em homenagem à média da coloração das pessoas do Brasil. Que tem uma íris marrom. Olha aí, estamos na média. E aí, assim, o que é um olho claro, o que é um olho escuro? É ter mais pigmento ou menos pigmento. Entendi. A cor do meu olho, ou das pessoas que têm um olho mais claro, não é uma cor azul, verde, não. É menos Você não marrom. tem um pigmento verde nem azul. É menos pigmento marrom. Né? Então é igual a pele. É igual a pele. Você tem mais melanina ou menos melanina. Não sabia. O olho, você tem mais pigmento, mais melanina, menos melanina. Né? Por isso que às vezes o bebê muda de cor, né? Tem isso, né? Tem. O doutor, vai ficar até quando essa cor? Né? Essa cor vai mudar? É porque os melanócitos, a melanina, ela vai mudando com o passar do tempo. Assim como o cabelinho lá da criança. Vai mais loirinho. Só que o olho tem um processo mais rápido, né? Alguns Entendi. meses, né? E aí, a partir dali ele já estabiliza, né? Já fica com aquela cor. Mas aí, gente fazendo cirurgia para você despigmentar a íris. Uma cirurgia intraocular, um perigo, risco de infecção, paciente fazendo glaucomas gravíssimos depois. E é o médico que faz isso? Médico fazendo isso, entendeu? Então, assim, é uma coisa bizarra, como eu falei, bizarra, absurdo. Fora essas outras coisas que a gente vê que, às vezes, não é médico, alguém que ousa fazer alguma coisa dessa, como pigmentar a conjuntiva, a esclera. A parte branca, né? Parte branca, coisas muito próximas do olho ou no próprio olho, e que a gente vê muita complicação. Então, se vê muita complicação com esse tipo de loucura. Eu diria que é uma loucura mesmo. Né? Porque... Eu acho que a pessoa fica cega, gente. Exatamente. A gente vê casos de cegueira. Vi alguns na época da especialização com lente de contato, que é uma coisa muito mais menos invasiva, né? Difundida, menos invasiva, com maus cuidados, né? Com pessoas que não tinham muito cuidado com lente de contato, mas que está em contato com o olho, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Então, apesar da gente ter dois, né? Eu acho que tem que ter cuidado com os dois. Claro. Né? Mas, em relação à parte de cirurgia plástica ocular, a gente divide muito a parte plástica ocular ou oculoplástica em cirurgias estéticas, que hoje está muito em voga, né? E cirurgias reparadoras, né? Cirurgias que vão corrigir algum problema que o paciente tenha. Né? Sim. Então, a classificação é mais por aí. Né? É uma especialidade dentro da oftalmologia que tem um monte de coisa dentro, né? Assim como outras especialidades. Tem as subespecialidades que o médico que é mais especialista em retina, mais especialista em glaucoma. Não que eu não possa fazer retina, que eu não possa fazer glaucoma. O médico oftalmologista ele está habilitado a fazer de tudo um pouco, né? Mas algumas coisas muito específicas, aí geralmente você entra numa subespecialidade
que no caso da oculoplástica é uma subespecialidade. Por exemplo, eu fiz 1 ano de oculoplástica só fazendo cirurgia oculoplástica, de vendo paciente de oculoplástica, tempo integral, então assim, é um que a gente chama de fellow, né? É uma subespecialidade. Então isso faz com que habilite a gente a fazer essas cirurgias, tanto reparadoras quanto estéticas. Exemplos de casos que necessitariam dessas cirurgias. Bem, vamos lá. Quando a gente fala oculoplástica, vai muito para aquele lado estético. Sim. Então vamos começar pelo lado estético, né? Então quem nunca viu aquela pálpebra caída, aquele excesso de pele aqui, né? Excesso de pele. Sim. É comum com a idade também, comum, né? com a idade. A principal causa é da idade mesmo. A pele vai caindo, né? Infelizmente cai tudo, com o tempo. Cai. Até chegar no chão. É verdade. E aí, a gente tem a principal cirurgia feita hoje em dia é a blefaroplastia. Bléfaro de pálpebra, plastia de plástica, né? Então, é a correção daquele excesso de pele aqui na pálpebra, né? Que incomoda muita gente. Sim. Que é estético, que fica legal, fica massa depois da cirurgia, fica muito bom. É uma cirurgia que realmente tem um resultado muito bom. Mas também é uma cirurgia do ponto de vista funcional. Sim, né? A pálpebra está tão grande a pele que já está incomodando. Exatamente. Você imagina estar com a sua pálpebra normal ou imagina estar com um monte de pele aqui em cima pesando. Você vai ter dificuldade de abrir, de fechar, de piscar, de lubrificar. E o que mais? Dificuldade de ver mesmo. Então tem paciente que chega às vezes no consultório com dificuldade de enxergar, porque não consegue abrir a pálpebra, tem tanta pele lá em cima, perda de campo superior, né? A pessoa não consegue ver em cima mais. Entendi. Então é uma cirurgia muito boa, um resultado muito bom, do ponto de vista estético também, do ponto de vista funcional, também é uma cirurgia realmente recomendada quando tem indicação. Você tem que ter indicação. Qual o problema de cirurgia hoje em dia? Todo mundo quer indicar cirurgia em todo mundo sem indicação, né? Então, todo mundo que eu falo, muitos médicos, não generalizando, claro, mas que não tem, às vezes, uma formação adequada, e não médicos também, que quer indicar procedimento, principalmente nessa onda de coisa estética, né? De tudo estética, e está fugindo muito da área, né? Então, assim, está se abrangendo muito para determinados profissionais que não é criticando a pessoa do profissional, sim, claro. Mas é criticando a formação do profissional. Então, não é uma formação que a gente teve como médico, como um oftalmologista, ou como um plástico, né? Enfim. E você faz essa cirurgia aqui em Serra? Faço, há muito, desde a época da residência, do fellow, enfim, a gente faz essa cirurgia, com uma certa frequência. E tirando da parte estética, né, que é uma cirurgia muito boa no ponto de vista estético, na blefaroplastia, por exemplo, que tem as suas nuances, as suas variações, as cirurgias reparadoras, que eu particularmente gosto muito também. São cirurgias para corrigir problemas, né? São cirurgias que não são só estéticas, são cirurgias que têm algum grau estético, mas, por exemplo, paciente que tem a pálpebra assim, um ectrópio para baixo, por vários motivos, né? Paciente que tem a pálpebra para dentro, né? Você imagina, já cai um cílio dentro do seu olho? Ave Maria. Você fica doido, né? Incomoda até você conseguir tirar. Você imagina cair, tá com 5, 10, 20 cílios tocando teu olho ao mesmo tempo. Tanto, o tempo todo, toda hora. Isso é terrível. Loucura, né? Então, assim, o paciente entra no estágio de desespero. Então, assim, existem situações que o paciente fica desse jeito. Né? Paciente, por exemplo, aqui a gente vê muito, o paciente toma muito sol, com determinadas doenças de pele específicas, que fazem com que o paciente tenha essas alterações. E isso corrige com a cirurgia plástica ocular, de pálpebra, né? Pitose, aquele paciente que tem a queda da pálpebra. Sim. Não necessariamente o excesso de pele, mas a queda da pálpebra, que pode acontecer por várias causas, da idade, trauma, doenças neurológicas, doenças musculares, enfim, congênita. E aí o paciente pode ser beneficiado por cirurgias da oculoplástica, certo? Uhum. Outros tipos de cirurgia, por exemplo,
via lacrimal. Tu imagina... Isso aí eu lembro de criança. Tu imagina você lacrimejando um pouco, como aquele incomoda, né? Você tem que enxugar. Agora você imagina você lacrimejar a vida inteira, o tempo todo, escorrendo a lágrima, né? Aí você vai me perguntar, por que causa isso, né? Tem algumas pessoas que têm obstrução da via lacrimal, né? O que é a via lacrimal? É uma obstruçãozinha, Um duto, que na verdade é uma válvulazinha por onde a lágrima válvula de desce Haser, do olho, lá embaixo do dentro do canal, nariz. perto do nariz. É comum em que crianças faz ter com essa obstrução, que, né? É comum em criança, é comum em criança. É muito comum em bebê, né? Digo criança e bebê. É muito comum. Aí começa a remela, porque o canal ele aí ainda não se começa desenvolveu. a Abertura infeccionar. do canal, exatamente. Aí é um problema. E o E bebê aí, nasce, abre a normalmente tampa. o bebê nasce com Abre a tampa fazer dela. aquela massagenzinha e aguardar até 1 ano de idade, mais ou menos, né? A partir daí, não. Se tiver ainda queixa, aí você tem que intervir, fazer uma sondagem, que é uma desobstrução do canal lacrimal, né? E em adultos também você pode ter por outras causas, que aí você faz outros tipos de abordagem. Aí já são cirurgias maiores, que a gente faz também, geralmente até junto com o otorrino, para poder ter acesso ao nariz, né? Então, Interessante, hein, gente? A conexão do olho com o nariz. Exatamente. Por exemplo, paciente que tem rinite. Tu tem rinite? Demais. Não coça não teu olho. Coça. Eu tinha um apelido antigamente que era fungado. Porque eu tenho um fungado eterno. Eu tô até com fungadinho também. Eu tenho um fungado eterno. E eu tenho uma rinite ocular de coçar o olho e... Aí sabe o que é que você tem? Quer arrancar o olho. Rinoconjuntivite alérgica, que é a maior causa de conjuntivite. A conjuntivite é aquela remela... Não, conjuntivite tem vários tipos de conjuntivite. Uma delas é a conjuntivite alérgica, que, na maioria dos casos, é causada pela rinite. A rinoconjuntivite alérgica. Aí, quando você tem isso, você tem que tratar a rinite. Pode associar algumas coisas com o olho, realmente colírio, enfim. Não. Aí tem que tratar a rinite. Quando eu tomo um antialérgico, passa. Aí o que é que eu faço? Eu molho o olho, eu evito ficar coçando, porque me disseram que coçar muito pode causar alguns problemas. Algum trauma, né? Pode. Mas é uma coceira absurda. Sim, aí tem que evitar. Até o grau também pode alterar. Astigmatismo, paciente que é mais jovem, causa problemas na córnea, enfim. Mas, lógico que a principal instrução é não coçar, né? Mas, dentro da oculoplástica, a gente tem uma diversidade de doenças que às vezes o paciente nem sabia que tinha tratamento. Estrabismo opera também? Estrabismo opera, que aí é a especialidade da doutora Ana Regina. Sim, de Regininha, né? Então, Regina é que faz a parte do estrabismo, né? Então, tem muito essa conexão, né, de subespecialidades dentro da oftalmologia, e a gente faz isso bem lá, tentar se integrar, né? Como Carol faz a parte de córnea, né? Então, a gente se integra lá e tenta resolver o paciente como um todo. Tenta não, resolve. Vlad, o que é que você quer falar mais? Não é, A gente já falou tanta coisa de plástica, pincelou um pouco o glaucoma, a gente pode deixar para a nossa segunda parte o glaucoma. Exatamente, claro. O que é que você quer trazer mais? Eu acho que é só reforçando um pouquinho aquilo que eu falei, né? A gente vê muita gente chegando. Eu passei muito tempo sem vir, me desliguei de mim um pouco. Não sei se você já parou para conversar assim, para escutar, se já escutou muito esse tipo de abordagem, né? Apesar de você estar em uma área diferente, mas Sim. De pessoas que não se cuidam, né? Sim. Se desligam de si mesmos. É o desapego, né? Eu vou o desapego. E deixar às vezes, a vida me levar. E às vezes as pessoas têm também, ao contrário, às vezes cuidados demais com outras pessoas. E não tem com e não si se próprio. cuidam, né? Então, isso é muito comum, né? Às vezes se cuidam, se vai se cuidar, fica culpada porque se cuidou e não cuidou do parente que está pior, enfim, né? Então são situações particulares de cada um, né? Mas assim, é a mensagem de dizer, se você está ali para cuidar de alguém, você tem que se cuidar primeiro, né? Então, se você não for aquela referência, se você é a referência de alguém, vamos supor, a gente é pai, né? Sim. Então, vamos cuidar dos filhos, vamos cuidar só dos filhos. Mas se a gente não se cuidar e acontecer alguma coisa conosco, quem é que vai cuidar deles? Pois né? Então, assim,
Por mais que existem vários casos, inúmeros casos, que pessoas que cuidam de outras pessoas, que não se cuidam, enfim. Mas é só uma observaçãozinha assim para a gente falar que a gente tem que se cuidar, tem que ir no médico, independente que seja a especialidade, né? A oftalmologia é mais uma delas. E realmente fazer as consultas anuais, de preferência. A gente identifica problemas que a gente não sente nada, né? Muitas vezes realmente a gente não sente nada, então tem que buscar o profissional e buscar o profissional correto, né? Não que seja eu, não. A gente tem uma série de profissionais muito bons, Sim. inclusive na cidade mesmo, como você havia falado, colegas muito capacitados, mas tem que procurar um profissional bom. O que acontece muito hoje em dia é o paciente ser atendido por pessoas que não são habilitadas, na minha área principalmente, por exemplo, fazendo consultas em locais determinados, área rural, não que o profissional não possa ir lá, claro, o paciente tem que ter acesso. Em estabelecimentos comerciais, né? Às vezes só para fazer a questão do óculos, né? Você encontra pessoas que chegam lá, não, eu sempre não faço uma consulta só para fazer o óculos. Fazer só o óculos. Você vai fazer uma consulta e aí chega para tratar do seu olho, da sua visão, da sua saúde ocular, ou de catarata, então, alguma outra tem que fazer uma consulta para ver o óculos. Que se tivesse um tratamentozinho Mas anterior... Se tivesse uma consulta com um oftalmologista, tinha sido identificado alguma coisa. Ou seja, então, cuidado com o oculometrista, né? É uma profissão até que é uma luta dentro da classe médica da oftalmologia, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que rege nossa classe, contra essa profissão que nem é uma profissão regulamentada. Existe sempre uma guerra quanto a isso, de leis, que não há lei, que há lei, que não há lei, enfim. Mas a gente entende que não há uma regulamentação da optometria, não é uma profissão meio que as pessoas já tendem meio que até escondidos, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem uma falha na questão da saúde ocular, de prevenção de doenças e tudo mais. E muitas vezes o paciente vai, principalmente os mais humildes, eles vão achando que aquela figura que está lá é uma figura capacitada, que é um médico, que é uma figura que está capacitado para tratar da saúde do olho dele. Pois é. E está só calculando o grau do seu óculos. Calculando o grau do óculos e não vendo mais nada. Então, passou batido uma doença ali que podia ser prevenida, que podia ser tratada. Né? Vamos também fazer um paralelo, né? Aqui a gente não está demonizando ninguém, por favor. Sim. Mas vê só, você vai numa ótica e tem esse profissional. Ou seja, é uma venda casada aí quase, né? Exatamente. Vem aqui, eu vou verificar. Não, você precisa do grau tal. Não, eu vou botar um grauzinho a mais, não sei. Aqui a gente está fazendo suposições. Exatamente. E aí já compra aqui a lente aqui, já compra aqui tudo. Então, cuidado. Exatamente. Gente. Tem que ter muito Existem cuidado com profissionais que estudaram para saber isso. Claro. E aí, por exemplo, Vlad falando isso, eu já preciso marcar minha consulta. E vou mostrar para vocês lá toda essa consulta, como é. Vamos sim. Você precisa ir lá mesmo. Já passou do tempo, vamos dizer assim. Mas é isso aí. Então tem que ter cuidado, se informa, né? Informa da capacidade de quem está vendo você, né? Então é a sua saúde que está em jogo. Em tudo a gente tem que ter isso. Quando a gente vai comprar um produto, a gente não vê se aquele produto tem qualidade, se não tem, né? Avalia tudo na hora de tomar uma decisão, né? Quando a gente está procurando uma escola, filho, a gente quer buscar a melhor escola, quer seja ela pública ou particular, mas a gente vai atrás de uma que a gente acha melhor, né? Então, dentro do cuidado com a saúde da gente, eu acho isso fundamental, né? Traga suas palavras finais, né, para aquela pessoa que está com medo. Ou você quer falar mais alguma coisa? Não. Eu acho que a gente abordou muita coisa boa aí. Em outros momentos a gente volta e fala de outras coisas. Sim. Mas a questão da catarata em si, que eu acho que foi o tema mais abordado aqui, né? Encorajar as pessoas já a fazerem a cirurgia, né? Existem várias opções também para você melhorar o pós-operatório, de o paciente ter um benefício tirando a doença e talvez até tirando óculos,
né? Sim. Melhorando o grau do óculos depois. São as Sim. lentes premium que a gente usa. Então, você tem muito recurso hoje em dia que pode melhorar um pós-operatório na cirurgia de catarata, né? Cirurgia segura, cirurgia rápida, uma cirurgia que não causa dor, como você falou. Ótimo. Né? É uma cirurgia muito realizada hoje em dia, então, cirurgia que é muito feita, a gente tem muito estudo envolvido, né? A gente tem, durante dezenas de anos, muitos acertos, muitos erros, e isso faz com que a gente aprimore, a medicina aprimore muito Sim. determinada coisa. Né? Para hoje não errar mais. Para hoje não errar mais, ou errar muito pouco, então, graças a Deus, hoje a cirurgia de catarata, os erros são muito pouquíssimos, né? Muito pouco frequentes, infecção, muito pouco frequente. Então, assim, é uma cirurgia que a gente realmente oferece ao paciente um serviço de primeira qualidade em relação às modernidades da medicina, né? O que a medicina tem para oferecer. E encorajar porque, como eu falei, o resultado, a satisfação Absurdo. é absurda, é absurdo. Então, é uma cirurgia realmente que proporciona uma satisfação incrível para o paciente. Certo? Queria agradecer demais, meu amigo. Valeu. Grande amigo, um excelente profissional que cuida de acho que é um dos maiores bens que nós podemos ter na vida, que é enxergar a beleza da vida, né? A beleza da sua esposa, do seu filho, do entardecer, de uma árvore. Muito obrigado, amigo, por tudo. Rapaz, eu que agradeço. Estar com você em qualquer momento aqui é sempre muito bom, porque você deixa a gente sempre muito à vontade em qualquer situação. Obrigado. Né? Então, assim, você também. A sua amizade é uma amizade que a gente você também. Cultiva e quer cultivar cada vez mais. A gente ainda vai andar de bicicleta, né? Da família toda. E a bicicleta? Faz uns 10 anos que a gente tem uma história de andar de bicicleta, que até hoje a gente não conseguiu. E olha que eu mandei consertar a minha agora, viu? A minha tá em triunfo. Até andei ontem com os meninos. A minha tá em triunfo, faz um ano, tá lá. Faltou você, que a gente vai conseguir. Gente, faz uns 10 anos que a gente tenta organizar para andar de bicicleta. Até hoje nunca andou. Vamos ver isso aí. Olha, eu vou cobrar, que eu vou cobrar. Vamos. Mas sim. É um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui e a gente tá buscando isso, né? Claro, divulgação, de conversa, de conhecimento, troca de informações. E isso é muito bom. Vamos em frente, vamos melhorar mais. Né? Tamo junto. Um abraço. Valeu. Obrigado. Café com Guerra, tamo junto e é só o começo.